Muito bom dia para você. Está começando mais um Bom Dia, Bom Jesus, aqui na nossa rede Bom Jesus. E nesta segunda-feira nós vamos abordar o tema Ide, da Igreja Local aos Confins do Mundo, que é o tema da campanha missionária deste ano de 2023, mês de outubro, que é o mês missionário. E nós vamos falar sobre missão aqui no nosso Bom Dia, Bom Jesus. E para começar o programa, eu cumprimento aqui Padre Zé Vicente, que veio participar com a gente mais uma semana, trazendo aí a sua mensagem, a sua participação e também conversando com você aí de casa. Ótimo dia, Padre Zé Vicente, obrigado pela companhia mais uma vez. Ótimo dia, Valquíria, ótimo dia você aí em casa, que nos acompanha. É com grande alegria que iniciamos então a nossa semana, nossa segunda-feira, e nossos agradecimentos pela sua abertura em nos acolher em sua casa. Então, que a nossa semana seja realmente abençoada. Amém. Muito obrigada, Padre Zé Vicente, pelo seu bom dia aqui no nosso Bom Dia, Bom Jesus. E antes de pedir que o Padre Zé Vicente faça a abertura do nosso programa com o trecho do texto bíblico que ele separou pra gente, eu vou apresentar os convidados que vieram hoje conversar com a gente aqui, falar sobre missão, sobre ser missionário. E eu converso aqui com o Giovanni, que é da Aliança de Misericórdia. Ótimo dia para você, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Valquíria. Bom dia a você que está nos acompanhando da sua casa. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Estamos recebendo também a Andresa, que veio participar com a gente e também traz aí a sua experiência missionária. Ótimo dia para você. Obrigado por ter aceitado também o nosso convite. Obrigada, Valquíria. Obrigada, Padre. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, aceitei esse convite para partilhar um pouquinho, da minha experiência missionária. Ainda bem jovem, e é uma alegria para mim falar e testemunhar isso. Muito obrigada. Vamos ouvir esse testemunho já, nós vamos conversar bastante aqui. Mas então vamos começar o nosso programa ouvindo o que o Padre Zé Vicente preparou pra gente, para iluminar a nossa conversa, abençoar aí a nossa semana, como disse o Padre no começo, que tenhamos uma semana abençoada. Muito bem, então o trecho da Palavra de Deus, o livro de Jeremias, a vocação de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 a 10, que diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Respondi: Senhor, eu não sei falar, sou apenas um menino. E o Senhor me respondeu: Não digas, sou apenas um menino, pois irás a todos a quem eu te enviar, e dirás tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para te livrar, oráculo do Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te constituo sobre nações e reinos, para arrancar e para derrubar, para devastar e para destruir, para edificar e para plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, esse trecho do profeta Jeremias é apaixonante, Para dizer que eu tenho 38 anos de padre e esse trecho é um cântico que cantou na minha ordenação. Para dizer então da minha vocação. E a minha vocação realmente é uma vocação missionária, E parti então desse trecho, desse texto, e depois na leitura de Lucas, também do serviço, para então assim me inspirar na minha missão e no meu trabalho, E é interessante que então nós somos já chamados e escolhidos. Esse ano nós estamos no ano vocacional, que a Igreja do Brasil então nos convida a rezar pelas vocações. Então todos nós somos chamados então a uma missão. E como diz o profeta, que antes, que o Senhor diz que antes dele ser formado no seio materno, ele já era conhecido
por Deus, ele já era chamado, ele já era escolhido, né? Eu te consagrei e te fiz profeta. E é verdade, hein? E eu me lembro do meu chamado, então a vocação, e o que eu tanto esperneei, porque eu não queria, não aceitava, e aqui diz, não, o profeta, né? Aqui o trecho diz, não diga apenas que eu sou apenas um menino, né? Pois dirás a todos, não diga que sou apenas meninos. Eu era um jovem adolescente e eu esperneava, porque eu não queria dizer, não, isso não é para mim, né? Tem pessoas mais preparadas, tem jovens, né? Muito mais, tem muito mais do que eu, que pode ser, tal. Eu não, né? E esperar mais, não diga que é apenas um menino. E é verdade. E assim eu não consegui também escapar, não, né? Das mãos do Senhor. E já são 38 anos nessa missão, nesse trabalho. Então, missionário. E aqui a jovem estava ali também dizendo, né? Que ainda jovem, estou aqui também para dar a minha parcela, a minha contribuição. Exatamente, isso mesmo. Quando o Senhor nos chama, nos convida, não tem questão de ser jovem ou não, ou ser adulto, ou ser idoso, né? De jeito nenhum. Somos do Senhor e quando Ele nos pega, não tem como a gente escapar, não. Somos dele. E somos enviados sempre para uma missão, seja ela qual for. Pode ser uma missão de mãe, de pai, né? É uma missão. Isso é uma missão e, portanto, pai e mãe não pode se esquivar da missão da paternidade e da maternidade, não. Né? Você não coloca filhos no mundo porque simplesmente por um prazer de colocar filhos no mundo, não. É uma graça, é uma bênção, é um dom, né, de Deus e, portanto, você é chamado então como mãe e como pai a colaborar com o mistério de Deus na formação, na edificação, na construção de um novo ser, né? E a gente não sabe o que Deus tem para aquele novo ser, o que Deus quer, o que Deus espera. Simplesmente nós colaboramos e contribuímos, e Deus então faz o seu trabalho. E é assim que nós precisamos nos colocar sempre como missionários, né? A gente vai aonde Ele quer e Ele faz acontecer. Isso mesmo, que essa semana a gente possa pensar aí cada um na sua própria missão, né? Como estou realizando, ou aquilo que eu fui chamado, será que eu já disse o meu sim, né? Então vamos pensar aí um pouquinho na nossa missão. E tem gente que tem uma missão tão bonita que está sempre aqui com a gente. É a missão de cantar e animar e deixar tudo mais bonito com música. Quem é que vem participar com a gente essa semana no Bom Dia, Bom Jesus? O Joy e a Vilma Alvarenga, essa dupla aí que é parceira da gente e que já é da casa e que sempre está aqui para trazer boa música para nós. Vamos ouvir então. Ótimo dia para vocês, sejam bem-vindos e obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e partilhar com a gente essa missão aí de cantar. Fiquem à vontade para cantar com a gente. Oi, Valquíria, bom dia mais uma vez, bom dia para você que está em casa. Que bom, estamos iniciando mais um mês das missões e mês do meu aniversário também, né, Vilma? Mês do aniversário do Mar, mandar um parabéns pro Mar também, que fez aniversário no domingo, ontem, né? Então, parabéns, Mar, Deus abençoe, viu? Bom dia, Vilma. Bom dia, Valquíria, todos que estão aqui participando do programa. Bom dia você que acompanha pela Rede Bom Jesus. A gente fica muito feliz toda vez que somos convidados para estar aqui, porque é uma oportunidade, né? De cantar, de falar do amor, falar de Deus e falar do serviço, né? Serviço a Deus, aos irmãos. É essa missão que foi dada a cada um de nós. E a gente ama essa música e dedica em especial para o Padre Zé Vicente, que ele gosta também, que fez parte da sua ordenação, né? Vamos juntos. O Profeta. Antes que te formaste dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde envia-te e o que te mando proclamarás.
tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Muito obrigado, Joy e Vilma, por estarem aqui com a gente, cantarem e animarem o nosso Bom Dia, Bom Jesus. E a gente segue aqui conversando, então, essa conversa bacana, que nós já iniciamos refletindo sobre esse tema da missão de ser missionário com as palavras do Padre Zé Vicente aqui no início do programa. Mas agora eu quero que os nossos convidados contem um pouquinho da sua experiência pessoal. Vou pedir para a Andresa começar falando um pouquinho da comunidade que ela participa, como é que começou toda essa história de ser missionária, né? Por onde você já passou aí, os seus trabalhos, que você, como você disse, jovem ainda e na missão, mas já tem história para contar. Então conta pra gente um pouquinho da sua história pessoal, como você sentiu esse chamado a ser missionária. Sim, eu gosto de dizer que a minha vida é um ato da misericórdia de Deus. Porque desde novinha, bem criança, eu sempre me senti seduzida pelo Senhor. Minha família, ela não é atuante na fé. E eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu tinha uma babá, que hoje é minha madrinha de crisma, e através dela eu fui evangelizada. Que depois de muito tempo eu entendi, a fé ela entra pelos ouvidos. Se a gente conhece Jesus é porque alguém falou dele pra gente. Por isso que tem muitos lugares que pessoas ainda não conhecem o Senhor, porque ninguém foi lá anunciar. E aí tá a nossa missão de missionário, ir até aquele lugar, ir lá falar de Jesus, né? Então, desde novinha eu via o testemunho da minha madrinha, e ali foi me seduzindo, e com 8 anos eu ia na missa sozinha. Todo domingo eu acordava 9 horas da manhã e participava da Santa Missa, que era atrás da minha casa. Só que eu ainda não entendia direito sobre a fé. Eu era simplesmente conduzida pelo Senhor, posso dizer. E ainda muito nova, eu não esqueço disso. Eu lembro certinho andando na rua assim com a minha madrinha, e eu falei assim: tia, eu chamava ela de tia, né? Quando eu crescer eu quero levar a palavra de Deus no mundo. Eu falei assim, eu soltei isso pra ela, né? E eu nunca esqueci disso. E foi com 15 anos, uma Santa Missa, que deu um start em mim. Que eu vi que eu precisava parar de viver de maneira medíocre. Eu precisava viver pra Deus todos os dias. Eu escrevi isso numa agenda. Era janeiro de 2015. Eu falei, a partir de hoje eu vou viver pro Senhor todos os dias. E eu não ia na missa todo domingo, um ano antes. Então eu ainda tava meio assim, capenga assim na minha fé. Eu não tinha assumido ser católica de verdade. E ali naquela missa eu falei, Senhor, eu quero ser inteiramente de Ti. E ali eu comecei realmente a ser catequista, eu entrei pro grupo de jovens. Só que eu queria dar mais pra Deus. Que quando a gente experimenta o amor de Deus, eu acho que é isso que um coração de um missionário sente, a gente quer retribuir. E nunca é o suficiente. Deus deu tudo, então a gente quer sempre dar mais. E eu queria ser missionária, eu sentia isso, mas não sabia como. E eu sempre queria aprender mais da igreja. Era um gosto, e até hoje eu tenho isso, sobre formação, sobre estudo. E eu comecei buscando na internet com 15 anos e eu encontrei uma comunidade, que não é a que eu faço parte hoje, mas eu encontrei uma comunidade que dava formação para jovens. E eu me inscrevi para fazer parte e tudo, e eu cheguei aí com 18 anos. Terminei a minha escola, ensino médio. E eu virei para meus pais e falei que eu queria ir para essa missão, de ficar 1 ano lá, até então era 1 ano, porque eu sabia que eu não podia adiar os planos de Deus, isso era muito claro, e eu sempre fiz isso na minha vida. Sempre me coloquei em oração. Quando eu entendi que o caminho de Deus era a verdadeira felicidade, a verdadeira realização, eu sempre perguntei, Senhor, qual que é o seu caminho? Eu quero ir por esse, Deus, mas Ele me falou para ir para esse, eu não discuto mais. Sempre fui muito assim, eu não discuto porque eu sei que Deus vai fazer o melhor na minha vida. Então, eu falei isso para meus pais, se Deus está me chamando hoje, eu vou hoje. Porque se eu for para uma faculdade, e graças a Deus eu não fui, eu ia só adiar os planos de Deus e talvez eu nunca teria vivido a oportunidade que eu vivi. Então, com 18 anos eu fui para essa comunidade, fiquei 1 ano lá e senti o chamado de continuar. Queria viver a experiência de vida consagrada, lá era vida celibatária. E com 3 meses de comunidade eu fui enviada em missão. Eu fui convidada para ir para a França. E ali foi um passo muito grande na minha fé. Eu posso dizer que o ano mais intenso da minha vida foi eu ter ido morar na França.
foi para outro continente, aprender um novo idioma, morar numa casa de missão com missionários reduzidos, onde eu morava era 100 pessoas. Então, quando eu fui para lá, éramos em 5. Então, a missão fica mais árdua, né? Morar em um outro país é mais árduo também. É se enculturar, porque é isso que a fé católica nos ensina. A Igreja Católica, quando ela vai para um país, quando ela vai para uma região, ela não impõe a religiosidade, ela encultura a fé naquele povo, né? Apresenta a fé de maneira normal e natural para aquelas pessoas. Então, eu saí do meu ser, né? Eu tinha que sair do meu comodismo, aprender um novo idioma, aprender os costumes para viver como eles também, né? Me fazer como um deles ali para falar de Jesus para eles. E foi muito desafiador, porque infelizmente, assim que eu posso dizer brevemente, né? A França, ela é a primeira filha da Igreja Católica, só que hoje ela está totalmente congelada. E eu vi isso lá, né? Infelizmente, as revoluções que aconteceram na França, elas marcam até hoje o povo francês, o ódio pela Igreja. Então, a gente chegava num jovem, em pessoas que não eram cristãs, porque a maioria lá ou é muçulmano ou é ateu. Esses dois grupos muito fortes presentes na França. Então a pessoa, às vezes, ela não é que ela não gostava da igreja, ela odiava algo que a igreja não era. Então era muito mais difícil isso, né? E foi um ano muito intenso na minha vida, que me fez ter mais desejo de evangelizar no Brasil. De tanta oportunidade, assim, nós brasileiros não temos ideia do quanto nós temos oportunidade de falar de Jesus. A gente não tem ideia, porque lá existem leis, existem regras e existem limites pra gente. E que nos impede de falar de Jesus. Essa é a verdade, que nos barram de falar de Jesus. E aqui nós não temos barreira. E nós hesitamos. E nós somos preguiçosos, até mesmo talvez de ir na missa aos domingos. Então, ter vivido essa experiência me fez voltar com mais sede, né, de evangelizar. Então, acho que de maneira mais breve é isso que eu posso estar relatando. Bom, daqui a pouco você conta mais sobre né, depois dessa história, como é que está sendo na sua atualidade. Mas o Giovanni também tem uma experiência bacana aí para nos contar de como é que foi esse passo, esse discernimento, né, de ser missionário mesmo, sair, como ela disse, né, lá do seu lugar de que nasceu, viveu, cresceu, como nós conversávamos antes um pouco da gravação do programa. Você contava um pouco da sua experiência lá de família, na sua comunidade, sua paróquia, e de repente passou por vários lugares do Brasil também, já em missão. Como é que foi tudo isso? Como é que começou? Como que você sentiu se chamar? Sim, isso também despertou em mim, novo também, eu tinha 12 anos, né, de idade, assim, eu acompanhava meus pais. Naquele momento, meus pais estavam se aproximando da igreja, né? Na verdade, meus pais estavam conhecendo a igreja, tanto que antes, né, de meus pais participarem da igreja, eles chegaram a professar uma outra religião, né? Foram evangélicos. Nós chegamos a participar, tanto que eu fui batizado com 8 anos, né? E nós chegamos a participar de uma outra igreja. E aí, quando meus pais vieram para a igreja católica, assim, ingressaram, começaram de fato a participar, né, assumir, eu comecei a participar com eles. E aí era interessante porque eu tinha 12 anos, mas onde eles estavam envolvidos eu queria estar com eles na paróquia. Então eu vi os meus pais na pastoral do batismo, eu ia com eles, meu pai ia na pastoral do dízimo, eu queria estar com eles, né? E era interessante porque você dizia, mas você é jovem, né? Na verdade, pré-adolescente, né? Tinha 12 anos e queria estar ali no meio, né, das pessoas mais velhas, mas eu achava aquilo super interessante, né? A partilha, né, dos adultos falando sobre partilha, falando sobre ajudar o próximo, né? Partilhar, né? Partilhar o pão, ajudar o próximo, enfim, né? E aí eu falava um pouco, né, com a Valquíria antes de começar o programa sobre isso, né? Que a partir dali eu fui começando a me envolver na paróquia, do dízimo eu entrei para a liturgia e fui entrando, adentrando na comunidade, no grupo dos coroinhas também, e aquilo tudo foi me envolvendo, né? Até eu conhecer na época, isso foi de 99 para 2000, né? Eu conheci a Renovação Carismática, eu já tinha 13 anos, né? Na época eu conheci o Padre Antonello no encontro, e aí eu comecei a participar naquele tempo da Renovação Carismática.
E aí, participando do movimento da Renovação Carismática, eu não deixei de participar da paróquia, eu era super ativo na paróquia, sempre eu gostei, né, de estar na paróquia, nas pastorais. Na verdade, eu era aquele adolescente que sempre gostava muito de estar no meio dos mais velhos, eu gostava muito de procissão, eu gostava de conduzir procissão, sempre me chamava, vamos lá, eu vou procissão. E eu gostava de conduzir procissão, de estar no carro do som, né, vamos lá, o santo na frente, não se aproxima, cuidado, né, todo mundo para a direita, deixa os carros passar, aquela coisa, né? Especialmente em cidades pequenas acontece muito, né? E aquilo para mim me enchia de vida, né? A devoção do povo. E sempre eu gostei muito disso. Mas aí eu fui participando, né? Entrando. Isso, eu não falei, né? Isso lá no Amazonas. Eu sou de Manaus, né? E aí o povo lá no Amazonas tem muito essa característica. É muito forte, né? Uma mistura nordestina, né, e indígena, né, ao mesmo tempo, né? Então traz muito essa característica, né, que mistura tanto a questão nordestina quanto a indígena, né? Tanto que, né, a minha bisavó era indígena, né? Então tanto eu tenho alguns traços indígenas aí, né? Então tem muito essa coisa, tudo que é rito, né? Tudo que é cultura, tudo que é ritmo, é muito forte lá, né? Então lá toda a liturgia é muito dançada, né? Né? Quantas vezes eu entrei com a palavra né? Hoje em dia, quantas vezes a gente vê até algumas críticas, né? Mas várias vezes eu entrei com a Bíblia, né? Porque eu achava aquilo para mim era a vida, né? A palavra de Deus, né? Que você trazia para o altar. Com alegria, trazendo a palavra boa nova, né? Enfim, para mim tudo aquilo me motivava a permanecer na igreja, né? Até que eu conheci, né, resumidamente, eu conheci a comunidade Aliança de Misericórdia. Ela chegou em Manaus numa missão em 2009. Eles estavam fazendo missão com a população de rua, chegaram em Manaus, né? Foram pregar um encontro lá, mas já tinha esse trabalho com o pessoal com a população de rua, mas também tinha o trabalho com os jovens, né? E não foi pela população de rua que eu me aproximei da comunidade, né? Tanto que eu vim conhecer o trabalho com a população de rua depois. Eu me aproximei da comunidade pelos jovens, né? Porque nessa comunidade, né, chamada São Francisco de Assis, que eu participava antes da Aliança de Misericórdia, eu coordenava um grupo de jovens. Só que esse grupo de jovens, ele não tinha nenhum vínculo, né? Nem com a PJ, não tinha um vínculo com nenhum movimento jovem. Então a gente ficou meio que procurando uma identidade, né, para esse grupo. E foi quando eu lembrei que a Aliança de Misericórdia tinha um encontro que eu ouvi falar, eu ouvi alguém comentar que chamava de Talitha Kum. E aí eu falei, eu vou atrás desse, né? Eu liguei para um missionário que eu ouvi falar que tinha esse encontro aí, e eu queria levar esses jovens para fazer esse encontro. E eu consegui uma van, coloquei 17 jovens dentro da van, né? Isso em abril de 2010. E levei os jovens para fazer o encontro do Talitha Kum. Mas foi incrível, assim, eu levei os jovens pensando assim, os jovens vão fazer o encontro, vou trazer eles, vou acompanhar eles aqui na comunidade, né? Porque eles estão precisando fazer alguma experiência, porque eles estão super cru aqui, né? Nunca fizeram nenhuma experiência. Eu já estou na caminhada, já fiz a experiência, já, né, tá tranquilo. Só que, na verdade, quando eu cheguei, fui fazer o Talitha Kum, eu fui envolvido de tal forma que aí pronto, aí a partir dali pronto, tanto eu quanto os jovens começamos a participar, né, tanto na comunidade, né, na Aliança de Misericórdia com o Talitha Kum, fazendo os encontros, quanto na paróquia. Alguns desses jovens eram coroinhas, também participavam na liturgia. Inclusive hoje, né, eu vim como missionário de vida, mas esses jovens, alguns hoje são coordenadores locais, né, lá em Manaus. E assim ficou, né? Então nós fomos se envolvendo, só que eu fui adentrando mais, né? Fui discernindo o meu caminho, né? Também na época com a direção espiritual, né? Fui entendendo, junto com o meu pároco também, né? Sempre em comunhão, né? Que a igreja sempre nos ensina isso, né? Sempre essa questão da comunhão. E aí eu entendi que Deus estava me sinalizando um passo a mais, que era uma coisa que sempre eu tinha no coração, um desejo de ir além, né?
que eu até partilhava com o Valquíria, assim, né? Que eu sempre tinha no coração uma coisa assim, tem alguma coisa que me chama para algo diferente, eu não sei o que é, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu falei, eu gosto muito de comunicar e eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu ficava pensando, ou eu vou ser psicólogo ou eu vou ser jornalista, porque eu gosto muito de relacionamento, eu gosto de me comunicar, eu gosto, né? E aí eu acompanhava muito Augusto Cury na época, eu gostava de ler muito, né? E eu ficava, não, eu gosto... E ao mesmo tempo eu ficava, não, tem alguma coisa aí. E eu ficava nisso, né? Aí eu comecei a fazer psicologia e quando eu fechei para vir para a Aliança de Misericórdia, né, em 2012, eu tranquei a faculdade. Né? E na época eu lembro até a fala da minha professora na faculdade, que ela disse, ó, o que você vai viver lá, com certeza, vai ser muito mais forte, muito mais concreto, né? Porque aqui você vive muita teoria, mas lá você vai viver concretamente. Porque a minha primeira experiência, quando eu vim para a Aliança de Misericórdia, foi na favela do Rio de Janeiro, né? A primeira favela do Rio de Janeiro lá, que lá eles chamam de comunidade, né? O Morro da Providência, a primeira favela. Então, assim, de estar no meio do povo, né? De sentir a realidade do povo, de realmente ver o que o povo da favela vive, né? Que não tem oportunidade, não tem possibilidades, muitas vezes, de desenvolvimento, enfim, tantas realidades, né? De miséria não só financeira, né? E eu pude estar no meio, né, inclusive dando catequese, acompanhando no dia a dia eles, as crianças especialmente, né? Então, para mim, eu aprendi muita coisa, né, começando ali em 2012. Aí de lá, 2012, 2013, morei em Sorocaba, já com outra missão de escola de evangelização. Morei em São Paulo, com casa de formação, 2014, 15, 16. Foi quando eu entrei para a casa de acolhida, porque na Aliança Misericórdia nós temos 2 carros-chefes, né, que a gente chama, que é o trabalho com os jovens, especialmente Stalitacum, e um encontro chamado Cristoteca, que a gente trabalha com os jovens que saem à noite, muitas vezes, né? A gente trabalha com esses jovens, a gente faz um evento à noite e também a gente consegue aproximar esses jovens. E eu trabalho com a população de rua. Lá em São Paulo, inclusive, no Moinho, na favela do Moinho, cheguei a fazer missão 1 ano na favela do Moinho, na Cracolândia. Só, né, eu estou falando bastante, mas só resumindo aqui, eu lembro de uma experiência muito forte que eu vivi lá na Cracolândia, inclusive junto com um padre que é muito famoso agora, tem se falado muito dele, o padre Júlio Lancelotti. A gente estava um dia na Cracolândia e estava muito sujo, né, e a polícia estava entrando para tirar os moradores lá da Cracolândia e a gente fez um cordão, né. Os missionários, estava o padre Júlio, eu estava do lado dele, aí tinha outros missionários juntos, de outras fraternidades, né, de outras comunidades, e a gente estava tudo junto lá porque a polícia estava entrando para bater. Eles estavam entrando para bater mesmo, a gente sabia que para poder tirar eles, para poder limpar lá, né, a região. E a gente fez aquele cordão, e a polícia ficou lá, e a gente ficou a polícia e nós aqui. Aí foi uma coisa que eu falei assim, gente, eu nunca imaginei de viver isso, estou vivendo essa realidade, né? E foi uma experiência interessante, porque eu vivi concretamente, tipo assim, você se colocar, né, à frente, de fato, para proteger, né, aqueles que são excluídos, né? E foi muito interessante, porque aí depois receberam uma ordem de cima e foram embora, né? E a gente conseguiu depois ajudar eles a deslocar para que depois o pessoal da limpeza chegasse, né? Isso, uma coisa concreta, né, que acontece na nossa vida, e isso me marcou bastante já na vida missionária, até chegar hoje nas nossas casas de acolhida, como eu falava também para a Valquíria. Hoje nós temos casas de acolhida tanto masculina quanto feminina, né? Aqui em Tremembé nós temos a casa aqui no Padre Eterno, inclusive aqui na área paroquial, né, do Padre Vicente, né, a casa das meninas aqui, graças a Deus, que graças a Deus também tem crescido essa missão, né? Então, é uma missão que vai crescendo, né, pouco a pouco, mas com essas experiências, né, que vão fortalecendo. E eu acho que começou de um coração de um menino lá, desejoso de fazer uma experiência, né, com Deus, né? E hoje estou aqui, partilhando com vocês um pouquinho. Talvez você esteja aí também desejoso. Vale a pena se lançar. Vale a pena, né, Padre Zé Vicente? O senhor falava no começo, todos nós temos uma missão, né? Somos missionários. Eu posso ser missionária lá na minha casa, lá na minha família, na minha comunidade, na escola, no meu trabalho, Padre? Como ser missionária no seu ambiente de vida mesmo, na sua convivência comum do dia a dia? A missão, ela é muito ampla, né?
nem a nossa, né? A missão realmente é um projeto divino, é um projeto de Deus. E o primeiro missionário mesmo é Jesus, nem somos nós, né? É aquele que sai do coração, do seio do Pai e vem até nós, habitar a nossa realidade, a nossa humanidade e se fazer um igual a nós, né? Como a missionária dizia ali, a gente não vai levando, a gente não leva a cultura, a gente se incultura primeiro, né? A gente entra na cultura. E o projeto de Deus é esse. Deus vem, entra na nossa cultura humana, vive o que nós vivemos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? E vai trazer a salvação, morre, né? E ressuscita. Então esse é o mistério. E então a missão é muito ampla. Então quando Deus, né? Então eu acredito que no seu projeto então de salvação, então ele nos coloca todos nesse projeto, aqueles que desejam e querem, né? Todos nesse projeto. Portanto que o convite de Jesus: vinde a mim, né? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é suave, né? Meu peso é leve, né? Então o projeto de Deus mesmo, de aliviar a nossa humanidade. Então todos aqueles que pelo batismo, chamados pelo batismo, então a viver a sua fé, é convidado a viver então a sua missão. E cada um, né, tem os dons, né, que Deus lhe concede para esse ministério. Então é diversificado. Eu sou chamado no ministério sacerdotal, então a exercer a minha missão. Os missionários leigos são chamados a exercer a sua missão na experiência, né, do laicato. E o casal, a família, é chamada a viver a sua missão na experiência da família, né, no lar, e assim por diante. Todos, ninguém está de fora desse projeto. Todos nós estamos no projeto, né, e cada um do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, né, é assim que Deus nos quer, né? Estamos no projeto, não estamos fora, hein? Olha só o que o padre falou, ninguém está fora, está todo mundo no projeto de Deus. Bom, Andresa, fala pra gente um pouquinho então da sua experiência atual, da sua atuação no momento, né? Como missionária. Você contou um pouquinho da sua história inicial, mas como que é o seu trabalho hoje, a sua missão hoje? Sim, quando eu voltei bem no meio da pandemia, né? É onde eu tinha discernido que o meu trabalho era com família. Ali foi muito forte para mim. Ter vivido na França, ele foi muito claro o meu discernimento vocacional. E eu abro até um parênteses, né? Para quem tem dúvida vocacional ou nem pensou nisso, né? Nem pensa em vocação, faça experiência. Porque mesmo que você não se sinta chamado, uma riqueza você vai trazer dessa experiência. Então, eu rompi os meus medos, né? Quando eu fui para lá, quando eu aceitei fazer experiência de vida consagrada. E só para contar o que eu vivo hoje, eu queria contar um pouco como foi meu chamado de ir para a comunidade, a primeira comunidade que eu fiz parte, né? Era uma madrugada, eu acordei de madrugada. E eu acordei assim, eu sou muito difícil de acordar de madrugada. E eu acordei com uma frase assim: o Senhor inspira aos santos aquilo que Ele quer revelar à humanidade. Só que, ai, que linda frase, né? Mas eu acordei assim: ai, Jesus, aposto que é 3 horas da manhã, o Senhor quer que eu reze. Porque o Senhor revelou isso a Santa Faustina. E aí eu fui, ajoelhei pra rezar, porque senão eu dormiria. E eu não conseguia voltar a dormir depois. Eu abri uma palavra que eu tinha muito receio e medo, que é Marcos 10:30. E é aquela palavra que diz: aquele que deixar pai, mãe, filhos, terras, receberá 100 vezes mais. E toda vez que eu pegava aquela palavra, eu falava: Jesus, não preciso de 100 vezes mais não, tá bom. Eu não quero entregar tudo. E naquela madrugada, eu não lembro que dia que foi, eu acendi a lanterna do meu celular e no quarto lá com outras missionárias. Na verdade, eu nem era ainda missionária, né? Eu tava lá estudando. Eu falei: Jesus, eu quero viver essa palavra. Eu quero romper o medo que eu tenho dessa palavra. Eu quero receber os 100 vezes mais que o Senhor promete. E ali eu vejo que foi o meu sim total de entrega, né, a Deus. E tudo que eu vivi até hoje, eu vejo quanto eu recebi e continuo recebendo 100 vezes mais. Pais, mães, né, lugares que eu vou e que a pessoa fala assim: eu quero te adotar como uma filha espiritual.
Então eu sei que em momentos difíceis da minha vida, essas pessoas que prometeram rezar por mim e ainda rezam, elas são o meu sustento. E daí quando eu voltei, eu continuei a estar aberta à vontade de Deus e queria evangelizar de alguma forma, né? E comecei a testemunhar a minha experiência missionária, porque as pessoas começaram a ouvir e me chamavam para ir nas paróquias até hoje, né? Me chamam para ir em grupo de jovens, de oração. Chamam para vir na Rede Bom Jesus. Eu vim aqui na Rede Bom Jesus, eu fico muito feliz de poder sempre recontar isso. E eu queria fazer parte de algo, né? E a Civilização do Amor, que é a comunidade que eu faço parte hoje, é alguns membros da comunidade que já eram meus amigos. E eu já me identificava com o carisma de estudo, de formação e promoção à vida. Que o chamado da comunidade é a promoção à vida e à dignidade humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, nós somos o movimento pró-vida de Taubaté. E graças a Deus, eu tenho muito orgulho de falar isso. São mais de 40 nenéns que vieram a nascer através do nosso trabalho pró-vida. Então, a reversão ao aborto, que é o nosso trabalho que nós fazemos, de dar assistência material para uma mãe, de dar assistência psicológica e espiritual também. Então, as pessoas denunciam, né, para nós, olha, tem uma jovem, tem uma pessoa que quer abortar. E aí a gente entra em contato com a pessoa, faz uma visita, conversa com a pessoa e dá toda a assistência que ela precisa, porque a gente sabe que o aborto não é a melhor solução, na verdade é a pior delas, que vai deixar uma marca muito profunda para aquela mãe, de tragédia, de tristeza. Então a gente faz toda uma assistência. Então a gente fica muito feliz depois de ver a criança desenvolvendo e tudo, né? Então são diversas realidades. Mães que são relacionamentos dificultosos, ou um bebê que era deficiente, que o médico falou assim que não iria ter chance de vida e que hoje tem 3 anos. Então a gente tem esses testemunhos. E a família, né? O nosso chamado é a família e é onde assim eu me encontro, né? Quando eu estou com os meus irmãos de comunidade, hoje eu faço parte há mais de 1 ano. E esse é o nosso trabalho, né? De evangelização de família, de jovens também, mas é mais a família, né? A formação de restaurar. Hoje eu sou noiva, né? Então eu com meu noivo fazemos parte da comunidade, sentimos o chamado juntos, quando estávamos reunidos e vimos que tínhamos os mesmos propósitos, a mesma visão. E o nosso trabalho é na nossa casa. Toda sexta-feira nós temos formação. A cada uma vez por mês, mais ou menos, a gente faz um encontro fraterno onde a gente chama as pessoas. E eu estou muito feliz porque a minha família está vindo para a igreja através disso. Eu convidei minha mãe e minha irmã para participar do nosso encontro, assim, que foi só para conviver, sabe? A gente faz uma noite do pastel, a gente faz uma noite da pizza, para que as pessoas vão lá sem pretensão nenhuma. Eu vou ter que ir lá para rezar, né? A pessoa não vai com essa pretensão e acaba nos conhecendo. E a partir das conversas vê que, nossa, eu queria aprender mais da igreja, de Deus, e acaba permanecendo conosco, sendo acompanhado conosco, né? Então, resumidamente, é isso, né? Mas eu tenho um trabalho também, assim, com a minha vida na rede social. Eu posso dizer, o meu trabalho, eu atuo na área do marketing. E eu comecei um pouco, né, a ser influencer. E eu acho isso engraçado, eu falo, né, eu sou missionária e sou influencer. Aí eu vejo quem que foi o primeiro, assim, é Carlos Acuti, né? Que começou na era digital. E eu tento trazer, assim, no meu perfil do Instagram, uma naturalidade do ser cristão. Como o padre disse, né, todos nós somos chamados a ser missionários. Então, quando eu falo assim, eu sou missionária, a pessoa acha que é muito distante isso, né? Não, mas eu não sou chamada a isso, eu não entendo direito da Bíblia. Mas eu nem sei falar, como a palavra vai dizer, né? Eu sou apenas um menino. Mas o Senhor chama todos a ser missionários com a vida, com testemunho. Então, de maneira mais sorrateira, assim, eu mostro a minha vida religiosa lá, presente. Mas no dia a dia, como mulher, eu sou mulher, né, jovem, eu mostro as coisas como mulher que eu gosto, de maquiagem, de roupa, enfim. Mas sempre tento colocar Deus no meio. E mesmo que eu tente ser mais suave, tranquila, para que as pessoas queiram fazer parte, eu recebo testemunhos de pessoas falando, nossa, Andresa, eu acho bonito o seu ser cristão. De mostrar com naturalidade que eu posso ver Deus na simplicidade do meu dia a dia. Então hoje eu tento aplicar isso na minha vida e trazer isso para as pessoas, né? Coloque Deus na sua rotina, seja ela de trabalho, seja você que trabalha no computador, numa fábrica ou em casa, seja dona de casa. Coloque Deus no seu dia a dia, né? Deus está nos detalhes.
E o tempo todo Deus nos olha. Jesus está agora nos olhando. Então, quando a gente para e, né, seja o que você está fazendo, seja estar aí atrás das câmeras, ou estarmos aqui hoje, ou quem está assistindo, você está ouvindo, fazendo alguma coisa, Jesus está te olhando nesse momento, né? E isso é o ser missionário, é trazer Jesus ali no seu momento presente. Jesus está aqui comigo, então eu vou lavar essa louça diferente. Jesus está aqui comigo, eu vou trabalhar diferente. Eu vou atender o público diferente, né? E eu vejo que é isso, né? E outra coisa, né? Quando eu vou falar da experiência missionária que eu tive na França, eu falo assim, o mínimo que você sabe é fazer o sinal da cruz, você já pode ser um missionário na França. Porque eu chegava lá, a gente fazia a evangelização nas escolas. E é muito engraçado, né? Porque aqui no Brasil, se a gente faz uma missão e fala assim, qual que é a sua dúvida? As pessoas não enchem de perguntas, né? De diversas coisas, assunto de afetividade, sexualidade, e enfim, da palavra de Deus. Mas a única pergunta, porque eu não lembro de outra, a única pergunta que a gente recebia no papelzinho, que a gente passava de maneira discreta, era: como vocês têm fé? Era uma pergunta que eles sempre indagavam pra gente. E o fato da nossa presença ali já evangelizava. Porque eles ficavam assim, eles não eram cristãos, né? A maioria não era cristão. Então eles ficavam assim, você deixou sua casa, deixou seu país para vir falar de Jesus para nós, e você tá falando que você deixou tudo por ele? Então a pessoa tinha curiosidade de saber quem era Jesus. Então quando a gente se aproxima de Deus e sabe o mínimo, isso já é muito para evangelizar qualquer pessoa. E não é pessoas só lá na França. A gente tem pessoas na nossa casa, pessoas no nosso bairro, pessoas no nosso trabalho que não sabem o mínimo da fé. Então o fato da gente, um exemplo, um fato simples, se você reza antes de almoçar, no seu ambiente de trabalho, o fato de você fazer o sinal da cruz para comer, já é um ato evangelizador. Que vai fazer a pessoa pensar em Deus, não tem como. Não tem como a pessoa não lembrar de Deus. Então eu vejo que é isso. Hoje eu posso dizer que na minha vida atual, né, como missionária leiga e que está no mercado de trabalho, nós somos chamados a evangelizar no simples, com o nosso testemunho. Isso é o mais importante. Mais do que falar, é viver. Mais do que falar, é viver. Que bom ouvir sua experiência aí, né? Tudo isso que você testemunha aqui pra gente. Depois você fala pra gente suas redes sociais aí pra todo mundo seguir também. Agora fala um pouquinho pra gente, você, Giovanni, hoje, como é? Você contou um pouquinho da sua história, sua caminhada, suas experiências lá do início. Mas e hoje? Como é o seu trabalho hoje? O que é que você faz hoje? Hoje você mora aqui em Tremembé, né? Na comunidade de Aliança na Casa que tem aqui, tá no território da Paróquia Bom Jesus. Conta pra gente o que é que você faz lá ou por aí, né? Já que a missão não fica só num quadradinho, não. Vai longe, né? Sim, eu nem cheguei a comentar, né? Mas eu sou casado, né? Com a Denise, também missionária. Inclusive está grávida da Larissa, né? 7 meses. Eu também, uma coisa que eu queria partilhar, né? Que é até providencial para estar aqui, né? Que antes, há uns meses, lá no início do ano, né? Antes da Denise engravidar, eu lembro que eu vim confessar, que foi na Semana Santa, vim confessar aqui, eu confessei com o padre, e eu lembro da pergunta do padre: você é casado? Sou casado. Ele falou: e vocês pensam em ter filho? Eu falei: sim, estamos pensando, mas eu não falei de detalhe, que nós estávamos em tratamento, né, tal, assim, né. Aí ele falou assim, aí ele citou Sara e Abraão, tal, né, ele não, né. E aí eu até falei pra minha esposa: o padre citou Sara e Abraão, Deus tem uma promessa, esposa, Deus vai nos dar esse ano, né, porque esse ano vai fazer 5 anos, nós somos casados, e nós estávamos esperando, né, a promessa de Deus, né. E graças a Deus veio, né? A Larissa está aí, né? Só um parêntese aí, graças a Deus, né? E realmente, né? Como São Francisco dizia, né? Se necessário, use palavras, né? A nossa evangelização tem que ser no dia a dia, né? Na vida ordinária, né? E eu acho que a nossa vida de casal, muitas vezes, apesar de nós sermos missionários de vida, morarmos dentro da comunidade, a gente tem uma experiência, assim, de casal muito
próxima também, né, de fora, apesar de ela estar muito ligada, especialmente ela, né, porque na casa feminina, ela lida diretamente com as acolhidas, junto com as outras missionárias, né, eu não lido diretamente, né, eu tenho algumas participações em momentos de evangelização, meditação da palavra, uma celebração da palavra, a noite de espiritualidade, em algum momento só, né, porque eu faço outros trabalhos, né, eu faço trabalhos fora, né? Nesse momento agora eu estou trabalhando como freelance, né? Na verdade, assim, eu estou fazendo, eu estava comentando com você no início, né? Eu cheguei a trancar agora a faculdade, mas vou retomar a faculdade de jornalismo, né? É uma coisa que eu pretendo continuar. Inclusive, assim, uma vez eu ouvi de um padre, diretor espiritual meu, assim, que eu nunca esqueci, né? Que Deus, ele confirma através da providência a vontade dele, né? E ontem, falando sobre jornalismo, eu estava conversando com um amigo, né? Que é amigo de vocês também, tenho certeza, especialmente do padre. Estava conversando com o Edgar, né? Que é o grande amigo aqui da paróquia. Eu estava conversando com o Edgar de manhã, né? E quando foi falando sobre o projeto de comunicação e tudo, né? E a gente estava partilhando. E quando foi depois do almoço, chegou uma mensagem de alguém falando: olha, o pessoal lá da Bom Jesus querem fazer uma entrevista com vocês. Eu nem sabia o que era exatamente, né? E hoje eu falei, olha que interessante, né? Alguma coisa, né? Que hoje eu consegui partilhar com a Valquíria também um pouco da experiência ligada a essa questão do jornalismo, que é uma coisa que está no meu coração também, né? Se Deus quiser, pro ano que vem eu quero continuar, né, com essa faculdade. Então, esse ano eu estou trabalhando numa outra área, né? Uma área de vendas e tal, né? Mas ano que vem eu desejo realmente entrar nessa área de comunicação, né? Na Aliança de Misericórdia hoje eu cuido de toda a parte de rede social local da Aliança de Misericórdia, né? Toda a rede social da Aliança local eu tô cuidando nesse momento aqui, né? Então eu gosto muito disso, né? Sempre gostei bastante. E essa parte de evangelização, por exemplo, nesse momento o Talitha Kum, que acontece inclusive aqui, né? Com todo o apoio da paróquia, do padre, né, o Edgar, ele faz essa ponte com a gente lá, a gente dá esse suporte, a equipe que vem toda, né, eu não fico diretamente aqui, mas eu faço esse contato com o pessoal, né, eu coordeno essa parte também do Talitha Kum, porque tem alguns que têm um pouco mais de experiência, né, nessa organização desse encontro para jovem, né, então eu sou um dos que ajudo nessa organização também e na formação dos jovens, especialmente. Então, a minha missão nesse momento mais concreta, ligada à evangelização, é com Talitha Kum, né? E a evangelização dos jovens. E eu trabalho nesse momento atualmente como vendedor fora, né? Porque os missionários de vida casados, eles podem trabalhar fora na Aliança de Misericórdia. Existe comunidade de vida que os casais trabalham dentro da comunidade, né? Ou atuam dentro da comunidade e recebem uma ajuda de custo, né? Na Aliança de Misericórdia você pode tanto atuar dentro e receber uma ajuda de custo, ou quanto você pode trabalhar fora também, né? No caso, eu trabalho fora. E a vida continua assim, normal. E evangelizando os jovens, como começou lá em Manaus. E talvez ano que vem, se Deus quiser, se der tudo certo, a vontade de Deus, algum trabalho aí com os casais também. Vamos ver, né? Sua vontade de Deus. E daqui um tempinho também na missão de pai, né? Na a verdade já começou a missão de pai, mesmo. mas daqui a pouco com o neném no colo mesmo, né? Bom, vamos ouvir um pouquinho de música aqui com o Joe e a Vilma, e a gente toma uma água e volta mais um pouquinho para terminar a nossa conversa aqui sobre o mês missionário, sobre o tema da missão. Você também tem a sua missão aí, estamos todos nesse projeto de Deus, cada um na sua missão. Vamos ouvir então o que o Joe e a Vilma preparou pra gente e a gente volta já já. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos. Calar a minha voz. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita o meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai
E voltamos aqui, obrigado Joy e Vilma cantando pra gente no Bom Dia Bom Jesus. E a gente tá caminhando pro final do programa, mas antes de encerrar com a oração, rezando com você aí de casa, eu vou pedir pros nossos convidados falarem um pouquinho pra você que nos assiste aí das dificuldades, né? Porque a missão, ela é maravilhosa, mas também tem aí suas dificuldades, suas dores, né? Nesse mundo atual tão acelerado, com tanto apelo ao consumo, né? Tantos estímulos, de repente um distanciamento aí da igreja. Qual que é a dificuldade que você enfrenta na sua missão e como passar por cima da dificuldade, né? Passar pelos desafios. Sim, eu vejo assim que a dificuldade hoje, não só para mim, mas para todos, é a gente viver a nossa fé mesmo, né? A gente é muito julgado, muitas vezes condenados, né? Ou ditos que somos preconceituosos por vivermos a nossa fé. Então, ainda mais para jovens, né? Eu vejo porque eu perdi amigos, eu posso dizer assim, quando entraram na faculdade. Eles negociaram a fé. Então, se tem algo que eu posso dizer não negocie a sua fé por preço nenhum. Porque a nossa fé tem um valor muito grande, que é a morte de Cristo na cruz. E isso não tem preço que pague. Então, quando a gente negocia, a gente acaba perdendo a nossa fé. E as negociações são muito sedutoras para nós, né? E às vezes a gente tem medo de perder a nossa própria vida, a nossa reputação. E por querermos ali sermos da turma, enfim, né? Sermos bem aceitos, por respeito humano, a gente acaba desrespeitando Cristo, a igreja e a nós mesmos, a nossa dignidade. Então, se eu posso dizer algo, né? Não negocie a sua fé por preço nenhum, né? Que a nossa fé tem um alto valor. E Deus, Ele dá uma força para nós também. E se aproxime, né? É importante a gente ter amigos de Deus que busquem o mesmo. E mantenha firme mesmo, porque nós estamos em tempos difíceis, muito difíceis. Como a chuva que deu aí, né, gente? Esses dias aí atrás. Pegou a gente desprevenido. E a volta de Jesus vai ser assim, vamos estar desprevenidos. E se não estivermos prontos, não dá tempo de correr, né? Pra gente se proteger ou querer fazer algo diferente ou até mesmo se arrepender. Então precisamos estar prontos. E não negociar a fé é estarmos prontos para essa volta de Jesus. É levarmos as pessoas também à conversão. Porque se a gente também quer abraçar as coisas do mundo, a gente acaba perdendo a nossa essência. Que a gente nunca consegue agradar todo mundo. Isso eu entendi. Eu, Andresa, gosto muito de agradar todo mundo, as pessoas. Isso é natural de mim. E eu comecei a viver um conflito, porque eu via que para eu agradar todo mundo, muitas vezes eu precisava negar a minha fé. E não dá para ser assim. Então, não queira agradar todo mundo, né? Mas queira agradar principalmente a Deus. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Quando a gente faz essa opção, né? Aí a gente passa pelas dificuldades. E você, na sua missão, Giovanni, o que você enfrenta de dificuldade, mas que você tem ali na sua missão as soluções para enfrentar? Então, realmente o que nós percebemos é justamente também esse olhar muitas vezes negativo que as pessoas têm sobre, por exemplo, vou dar um exemplo sobre a população de rua, né? As pessoas que a gente atende nas casas de acolhida. Então, quando você tem o olhar sobre as pessoas como lixo, né? Como alguém que é descartado, alguém que ou vou usar essa expressão, como um vagabundo, alguém que só dá trabalho. Então, com certeza, se eu não tenho mais esperança por essa pessoa, eu não vou querer ter iniciativa nenhuma para ajudar, né? Então a gente precisa mudar o nosso olhar. É claro que a gente não tem que ser ingênuo, né? Eu acho que essa ideia também dizer assim, sempre da vítima, né? A vítima do sistema, né? Coitado. Não é assim. É dar sempre para a pessoa a responsabilidade, né? Dar para ela o conhecimento das escolhas, né? Assumir as consequências das escolhas. Sempre a gente traz isso, né? Mas também lembrar da palavra de Jesus, né? Quando ele fala, né? Vestir os nus, dar de comer quem tem fome, né? Dar de beber quem tem sede, visitar os presos. Eu acho que a gente não pode esquecer dessa palavra. E nesses tempos que nós vivemos, é muito complicado, né? Cada dia que passa eu percebo que realmente essa questão do egoísmo, né? Do fechamento em si,
cada dia tem crescido bastante, né? Então, um exemplo bem simples, aí eu finalizo, né, com um testemunho concreto. Antes de chegar aqui, uma pessoa me ligou pedindo ajuda, lá de São José dos Campos, porque encontrou uma pessoa, né, um travesti na rua, que estava usando droga e tal, e estava pedindo ajuda para ir para uma casa, porque não tinha para onde ir, estava desesperado, estava numa situação bem delicada, né? E aí estava pedindo ajuda. E essa pessoa me ligou: Giovanni, para onde que eu mando ele? O que eu posso fazer, né? E aí me ligou pedindo ajuda, né? E aí eu já lembrei de um amigo que tinha um contato, né? E aí nós fomos ligando, né? Porque na casa, né? Uma casa que tinha vaga nossa lá, né? E aí conseguiu, deu tudo certo e caminhou. Então, assim, foi umas 2 horas mais ou menos de ver a vaga, de encontrar a pessoa, de fazer, né? Então, todo esse processo, né? Porque você não está trabalhando com qualquer pessoa. Não é um número, não é um objeto, é um ser humano, né? É um filho de Deus, né? Acho que isso que a gente precisa ter consciência. Então, assim, eu acho que a evangelização, ela não pode ser pensada assim, né? Quantas pessoas eu devo alcançar? Muitas vezes a gente pensa assim em relatórios, né? Quantas pessoas vocês acolhem e quantas pessoas já foram restauradas? Eu sempre lembro do Padre Léo, quando um dia questionaram ele e falaram: quantas pessoas você viu entrar na Betânia e saiu da Betânia e hoje você viu que caiu, né? Voltou para as drogas. O que você acha disso? Vocês investiram tanto e o pessoal voltou para as drogas. O padre falou: eu estou com a consciência tranquila, porque a nossa missão nós fizemos. Eu penso a mesma coisa. A nossa missão é de acolher. A Aliança de Misericórdia não tem casa de recuperação. Nenhum momento você vai ver nenhuma documentação que fala casa de recuperação. A Aliança de Misericórdia sempre teve casa de acolhida. Na casa de acolhida nós acolhemos a todos, independente da cultura, independente do credo, independente da cor, independente se é doente psiquiátrico ou não. Como eu falei para você antes do o programa começar, né? Eu acompanhei um caso de uma pessoa com esquizofrenia, né? Que nós atendemos até onde foi possível, né? Claro, ia para o CAPS, acompanhava ele, tinha todo um acompanhamento de um médico. É uma realidade, né? Precisamos acolher e a gente vai até onde os nossos braços conseguem alcançar, né? A gente faz o que é possível, o impossível Deus faz, e o próprio Jesus nos diz, né? Sem mim nada podeis fazer. A evangelização nossa é lançar sementes. Somente isso, né? É Deus que vai fazer crescer. Quem somos nós, né? Graças a Deus o projeto é de Deus, né? O que é de Deus permanece. E se nós estamos aqui hoje, é confirmação de Deus, e o que for de Deus vai acontecer, o que não for de Deus vai cair por terra. Obrigado. Obrigada a você. Isso mesmo, lançando as sementes, né? E aqui nós lançamos as nossas sementes também com oração, né, Padre Zé Vicente? Toda semana a gente reza aqui. E a gente reza, gente, pelas vocações, porque esse ano nós estamos no ano vocacional, né? Você falou um pouco aí da sua missão, mas falou da sua vocação. O Giovanni falou da sua missão, da sua vocação. E agora nós vamos rezar pelas vocações. Rezamos por todos, né? Por você aí de casa, você que nos acompanha. E por você que está fazendo aniversário, comemorando mais um ano de vida. Com alegria, né? Rezamos pela sua saúde, pela paz para você aí que está celebrando mais um aniversário. E você que faz parte aqui da paróquia do Bom Jesus de Tremembé, sendo também dizimista, parabéns então para você, aniversariante. E você é a Aparecida, a Ana Alice, a Geralda, a Fabiana Helena, o João do Prado, a Nicole Aparecida, a Margarida, o Douglas Adriano, a Maria de Lourdes, também a Tereza do Carmo, a Vera Lúcia, a Jordane, a Enivalda, a Silvana Aparecida, o Luiz Gobo e a Fátima Gabriela. Parabéns para vocês, saúde, felicidades. E nós rezamos agora a oração do ano vocacional com o Padre Zé Vicente aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa. Como nós vimos aí, tanta riqueza, né? Iniciando o nosso mês, porque é um mês missionário. Esse é um mês que, assim como o mês de setembro, rezávamos então sobre a Bíblia. Então, um mês dedicado à Bíblia, o mês de agosto, mês vocacional, o mês de outubro,
outubro é o mês missionário. Então nós vamos estar conversando a respeito da nossa essência cristã, que é a missão. Tirou a missão da vida da igreja, da vida do cristão, nós viramos um nada, voltamos ao nosso nada, né? Então somos chamados então a sermos como Jesus, né? Ele mesmo diz, né? Então, ide fazer discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o mandato, né, de Jesus. E no trecho, lembrando aqui, retomando um pouco o início da nossa celebração, Jeremias, dizia o profeta: pois irás a todos a quem eu te enviar, e dirás tudo o que eu te mandar dizer, não tenhas medo. Essa, né, acho que podemos perceber isso diante dos nossos convidados hoje, aqui apresentando as suas experiências missionárias, cada um com a sua. Vejam aí, dois missionários com realidades de trabalho bem diversificado e a riqueza da igreja, né? Então vamos rezar pedindo então ao Senhor que nos envie sempre operários, bons operários, né, para a messe que é grande e poucos são os operários, né? Então vamos rezar: Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Que Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensine-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Zé Vicente, pela oração do dia aqui no Bom Dia, Bom Jesus. E nós vamos terminando o programa de hoje. Eu vou me despedir aqui dos convidados. Andresa, obrigado pela participação, pela mensagem, pelo seu testemunho, a todos que nos acompanharam aí. Foi muito bom, como disse o Padre Zé Vicente, cada um na sua missão diferente, mas todo mundo tem aí um caminho a seguir, né? Parabéns para vocês aí pelo trabalho, pela missão. E sejam bem-vindos quando quiser, o programa está aí de coração aberto também para escutar um pouco do testemunho de vocês. Obrigada, Valquíria, obrigada, Padre. E obrigada a você também que participou, que nos assistiu e que reza por nós, porque isso é muito importante. E estamos de coração aberto, com certeza, para voltarmos. Obrigada. Se Deus quiser, em breve estaremos conversando mais também. Giovanni, obrigada. Ótima semana para você, bom trabalho na missão aí. Siga firme, né? E obrigado por trazer o seu testemunho, a sua mensagem aqui também no Bom Dia, Bom Jesus. Você também, Valquíria, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, o Padre, e a você também que acompanhou conosco. Obrigado. Padre Zé Vicente, ótima semana para o senhor. Obrigado pela companhia, pelo papo, pela mensagem inicial aí do programa falando de missão, né? Convocando também as pessoas a pensar em sua missão, né? Todo mundo tem a sua missão e não estamos fora desse projeto de Deus, como o senhor começou falando no programa. Ótima semana para o senhor aí e também desejo aí que a sua missão também seja abençoada e siga firme. Ótimo dia, ótima semana, Valquíria, Andresa e o Giovanni, né, pela participação. E fica aí o convite a você que nos acompanha depois de ouvir, né, as experiências desses jovens. Começaram jovens na missão, trabalho, né, e hoje um namorando e o outro já casado dentro do projeto,
né, dentro desse projeto. Então vejam que é possível. Né? Muitas vezes falam assim, mas eu quero casar e tal. Olha aí, fica um convite, é possível ser missionário, né, casado, começa como solteiro, depois pode casar, né? Tem toda essa... Então, tem N possibilidade de você se tornar um evangelizador, um missionário, né? E não é tarde, nunca é tarde, tá bom? É um convite, fica aí aberto para você. Gratidão. Fica aí o convite, hein? Então, que você pense aí nessa semana, hoje, nessa segunda-feira, começando o dia aí, como estou vivendo a minha missão, será que eu já disse o meu sim para a minha missão, né? Então vamos colocar em prática aí aquele chamado que está lá dentro do seu coração e com certeza vai ser aquecido aí a partir de hoje com esse programa, com tanta conversa boa por aqui. A gente vai terminando, agradeço o Joe e a Vilma pela participação, nossos parceiros aqui, e a gente encerra cantando aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus. Um abraço a todos, até o próximo programa. Nós que agradecemos. Ser chamados para cantar a nossa missão no mês missionário sempre é um elogio para nós. É dizer que sabem que nós somos missionários, né? E nós queremos ser assim, levar o evangelho do Senhor na nossa pequenez, mesmo sendo pecadores, Ele nos lavando, Ele nos enviando, nos curando para curar também e chamar mais pessoas para o segmento do Senhor. Obrigado, viu, Valquíria? Obrigado, Padre. Obrigado a todos. Obrigada. É um privilégio, né, para a gente poder estar aqui, atender ao chamado de Deus, né, seja em qualquer lugar, porque assim Deus nos chama para várias coisas, né, e a gente quer dizer que o nosso sim vocês têm, né, sempre que a gente puder, pode contar com a gente. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também esse missionário aqui atrás, que é o Helder, que está tocando com a gente, que não mede esforços para nos ajudar a evangelizar. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.